tudo isso me pertence, eu fiz tudo isso, é o decreto do Senhor. Mas há uma coisa que eu estou procurando. É para você nessa manhã, Deus está falando com você, mensagem do Eterno, Isaías 66. Mas há uma coisa que eu estou procurando: uma pessoa simples e humilde de coração, que obedeça com temor ao que eu digo. Aqui Isaías está falando num contexto onde o sacrifício estava em alta. Então eles estavam fazendo de todo o jeito de sacrificar animais para agradar a Deus. Eles estavam ajudando os órfãos, eles estavam ajudando as viúvas, eles estavam fazendo tudo aquilo que a religião falou que é ajudar os órfãos, viúvas e os estrangeiros nas suas tribulações. Aí vem Isaías, olha tudo aquilo e vê que tem meio grau da bússola que está fora fora do destino. E ele diz assim: mas há uma coisa que eu estou procurando, uma pessoa simples e humilde de coração. Pureza é casada com a simplicidade. Só que a simplicidade, ela está ancorada com a humildade. É impossível você ser simples e não ser humilde. O princípio da humildade é a simplicidade. Humildade não é ser pobre, humildade não é morar no bairro mais pobre da cidade, humildade não é vir de ônibus, não. Eu sempre digo, aliás, os caras mais arrogantes que eu conheci, eles eram pobres, porque é um mecanismo de defesa, é um gatilho mental, onde na verdade ele tem síndrome de rejeição, então ele ataca para... Eu era esse cara, atacava o rico, por quê? Porque eu queria ser humilde, eu era pobre, mas ser pobre não é ser humilde. Ser humilde é você ser simples. Só que existe paradoxos da simplicidade. Por exemplo, ser inocente, mas sem ser ingênuo. Como que eu posso ser inocente e não ser ingênuo? Como que eu posso ser uma criança, ser como uma criança sem ser a criança? Como que eu posso ser simples como a pomba e astuto como a serpente? E aqui eu descubro que a simplicidade, ela é pura, ela é humilde, só que ela é prudente, ela também é astuta. E eu venho compartilhando com algumas pessoas que nós, na tentativa de nós tentarmos não ser mais ingênuo, a gente jogou junto no lixo a inocência. Nós cantamos aqui de manhã hoje: quero ser como criança. E a Bíblia diz que aquele que não for como uma criança, ele não é apto para o reino de Deus. E quando eu li esse texto, eu falava assim, mas esse como aqui me trava. Porque eu quero ser criança, mas esse texto não está falando para você ser criança. Esse texto está falando para você ser como uma criança. Ser como uma criança é você não ser criança. Ah, então não é para ser criança no reino de Deus? Não é para ser. Porque criança não reina. Criança é dependente. Criança não é generosa. Criança, ela recebe. Você foi criado tudo o contrário. Tudo que uma criança precisa, você é o contrário no reino de Deus. Eu sou pai hoje. Eu sou o cara que sempre estou levantando de madrugada, estou acordando mais cedo, estou lavando a roupa junto com a Aline, ela que lava mais, que ela gosta. Mas eu sou o cara que mais doa para o meu filho do que ele doa para mim. E hoje a gente tem um reino de Deus de crianças, onde a gente vive pedindo para alguém algo, mas na verdade você não está no reino de Deus para ser criança, você está no reino de Deus para ser emancipado a rei e sacerdote. E aí olha que interessante, ser como uma criança não é ser criança. O que é uma criança? Uma criança é uma pessoa inocente e ingênua. Sabe o abusador que mostra o pirulitinho e de repente ele leva teu filho embora e com um pirulito ele rouba teu filho? Por quê? Porque a criança ela é inocente, ela é ingênua. Ela não enxerga um abusador atrás de um pirulito. E eu percebo que nós, no cristianismo, nós fomos abusados, corremos atrás de muitos pirulitos. Pastores que nos mostraram um pirulitinho, e quando você sentou no colo dele, você percebeu que era um homem. Doeu, abusou, usurpou.
E aí, na tentativa de você se libertar desse pastor, dessa religião, desse sistema, você joga a ingenuidade fora, porque você já aprendeu agora, só que você esquece que a inocência foi junto. E aí nós perdemos a inocência de alguém chegar a tocar em você e você crê que você vai ser curado com aquilo. Você fala, ih, olha lá, ó, mais um, ó, de novo, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele está o tecladinho no fundo. Sabe, a inocência é você olhar aquele teclado e não se incomodar nada com isso. Mas quem já passou no rolê da manipulação em massa, você olha aquele teclado e vê, ih, olha lá, ó, o cabeludo fica lá fazendo fundinho, aí o pastor vai entrando na tua mente. Aí o pastor entra lá na sua mente e no final ele vai fazer com você o que ele quer. Quem nunca pensou isso? Só que o texto está dizendo assim, seja como uma criança, fique com a parte inocente da criança, mas não seja ingênuo como a criança. A Bíblia diz, sede pois manso como a pomba, simples como a pomba, e astuto como a serpente. A pomba é o Espírito Santo, e a serpente é Satanás. Seja simples como o Espírito Santo, mas seja astuto que nem o diabo. Você precisa ser astuto igual o diabo. Como assim, pastor? Você está louco? Não. O diabo é avião. Você já viu aquele texto que diz até os filhos das trevas, eles têm mais prudência do que os filhos da luz? A gente precisa ter a habilidade de ser astuto, mas hoje eu não quero falar sobre astúcia, hoje eu quero falar sobre a simplicidade. Ser simples é ser promovido em cima dos resultados das pessoas alheias, sabia disso? O cara simples, ele é um trouxão, só que só até um momento, é um resultado final. Olha esse texto aqui, você nunca viu esse texto na Bíblia, garanto que você nunca viu. Provérbios 21:11 diz assim, ó, quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. Esse texto está dizendo assim, ó, quando o seu vizinho se ferrar, porque ele te chamava de trouxa, de otário, que você é bobão, que você é... A Bíblia diz, quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. Como que a sabedoria, ela pode se revelar em mim com um fato que aconteceu no outro? Esse texto está dizendo assim, ó, vai chegar uma hora que o contraste vai aparecer. O resultado da vida do seu vizinho vai provar o resultado da sua decisão. O simples se torna sábio à medida que o escarnecedor, o ímpio, se ferra. E meu coração, ele funciona nessa dimensão, e às vezes as pessoas não me entendem, porque elas olham e falam assim, cara, você está querendo gorar o mal das pessoas, você pensa que só você é bom, você pensa que só você sabe. Não sou só eu que sou bom. A questão é que eu sempre digo, me fale com quem você anda, que eu te digo onde você vai parar. Por quê? Porque o escarnecedor, ele termina arruinado, vem castigo sobre a casa dele. Só que aquilo que acontece na casa do vizinho, promove aquilo que ninguém estava enxergando na tua casa. Quando você engole sapo, quando você aguenta a surra, quando você aguenta voltar na quinta vez que teu marido não consegue conter o pintinho dele, uma traição, e de repente você chega ali e fala, não, daqui eu não saio, é minha casa, são meus filhos, é meu futuro. E aí tem uma vizinha falando assim, ó, você é chifruda, você é trouxa, você não sei o quê, e você tem que fazer, sou, faz de conta que você não está escutando, mas espere 20 anos para ver onde você vai parar, e onde aquela que te chamou de trouxa parou. A vida é muito longa, para a gente começar a escrever a caneta as nossas convicções. Não, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, escreve a lápis, que você vai vendo que, eu achei que era, mas nem é tanto. O simples não é covarde, inocentemente ele sofre as penas de encarar o mal, mesmo quando todo mundo vai chamar ele de burro. Sabe aquele cara que fala assim, Cal, não se meta nisso, Cal, não fale isso, pra que falar isso, Cal? Não mexa com ele, Cal, por que você foi mexer com aquele cara, Cal? Pra que mexer no que está parado, no que está quieto?
Sabe por que a gente faz isso? Porque Provérbios 27:12 diz assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem as penas. Outro versículo que você nem sabia que estava na Bíblia. O prudente vê o mal e se esconde. Eu te pergunto, o que você faz com o mal que você vê no mundo? Você é aquele que coloca na escola particular teu filho para não enxergar o caos que é a escola pública? Você é aquele que prefere trabalhar na multinacional do que trabalhar no mercadinho, onde você precisa ser o dono e tem que dar emprego para os outros? De repente a gente olha o mal à frente da gente e a gente, se puder, eu vazo. Só que esse texto está dizendo que o simples, lembra que eu falei da inocência? Ele é tão inocente que ele vai indo e ele passa pelo mal. E ele leva as penas, a consequência do mal, ele paga os prejuízos do mal. Só que tem uma chave aqui, o mal é erradicado, acaba o mal. Por quê? Porque o mal existe até o ponto que eu assumo a culpa do mal. Quando eu assumi a culpa do mal, o mal não existe mais, porque a gente mudou a realidade. Eu não estou falando que você é para ser ingênuo, estou falando que é para ser inocente, atravessar o mal falando assim, eu sou a solução social desse mal. E porque eu entrei nesse mal, esse mal não existe mais. Os provérbios, eles são patrimônios exclusivo dos simples, sabia disso? Quando você lê Provérbios 1, o texto diz assim, Provérbios Salomão, filho de Davi. E aí ele diz assim no versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para quem não é simples, Provérbios é muito complicado. Para quem não é simples, Provérbios é muito distante. Para quem não é simples, Provérbios é muito contraditório. Provérbios é animal. Você tem um livro do Antigo Testamento que você tinha que abraçar, debruçar em cima. É Provérbios, porque é um dos poucos livros que não é histórico. É um livro que é princípio. É um manual de teofilosofia. É um manual de teofilosofia, é a sabedoria do divino, onde o cara mais rico e o mais sábio que já existiu nesse mundo deixou como patrimônio. Só que ele está dizendo assim, os provérbios são para dar ao simples prudência. Se você não é simples, provérbios não faz sentido para você. Você acha muito... Você vai achar provérbios muito politicamente corretos, você vai achar provérbios muito assim, Mas não, provérbios ele fala sobre o trabalho. Ele fala sobre todas as crises que um ser humano, homem, rico, cheio de dinheiro, cheio de sexo, cheio de filho, cheio de patrimônio, sofre. Salomão bugando. A simplicidade, e aqui eu quero entrar já no texto, na minha mensagem, sobre 7 maneiras de você simplificar a tua vida hoje. Que você saia daqui falando assim, eu vou simplificar nisso. Porque eu percebo que as pessoas, elas têm uma vida só. Mas se elas nascessem com 2, elas estavam mortas, porque elas não aguentam com uma vida. A vida é tão complicada assim, tudo tão complicado, que você fala, meu irmão, você só tem uma vida, e essa vida você não dá conta. Você tem uma vida só, uma boca para pôr comida dentro, você não consegue pagar a comida que entra na tua boca. A gente não consegue pagar as contas de um ser humano solteiro. Isso está dizendo assim, não, as contas são maior do que minha produtividade. Eu sou tão improdutivo que a vida me engole. Eu estou endividado, eu moro com sei lá quem, eu não tenho carro, eu não tenho comida, eu não tenho... E de repente alguém precisa sempre carregar esse cara. Só que, irmão, você é solteiro ainda. Imagine quando você tiver 3 em volta de você pedindo agasalho, pedindo tênis, pedindo brinquedo. Se você não dá conta de você, você vai dar conta de quem? Porque a vida complicou para ele. E hoje nós queremos descomplicar a sua vida. Ter uma vida assim, plena. Na sua simplicidade, você ser pleno. A simplicidade, ela vence o complexo. Todos os complexos que o ser humano carrega é fruto de uma vida onde a simplicidade se perdeu. Você deixou de ser simples e aí você se tornou complexado. Sabe mulher obesa? Ela tem complexo porque ela deixou de ser simples. Então ela começou a reparar nas outras mulheres. E o medo dela não é só ela ser obesa.
O medo dela é alguém não obeso estar do lado dela, na frente do marido dela ainda. Porque perdeu a simplicidade. Você tem uma razão para ser obesa. E se você já fez tudo que você podia, e teu problema é, sei lá, hormonal, fisiológico, relaxa. Não precisa dar satisfação para ninguém. E nem se ofender com alguém tirando um barato de quem é gordo. Porque você sabe que gordo que você é. São questões na vida que a gente perde a simplicidade e de repente a gente começa a entrar numa complexidade, uma pessoa complexada. Complexado com o dinheiro, complexado com o bairro que frequenta, complexado com o culto que frequenta, complexado com o carro que tem ali fora. Esses dias eu cheguei e um cara falou assim, cara, naquela igreja lá, um dia eu cheguei e tinha uma Maserati, acho que era uma Maserati, uma Lamborghini e uma Ferrari no estacionamento do culto. Como é que a gente se sente no culto desse? Eu falei, eu ia sentar lá e cagar para todo mundo, não sinto nada. Que bom para você. A sua Ferrari não diz nada sobre mim. Só que de repente a gente está tão complexado que eu não consigo sentar junto com o cara. Eu sempre dou exemplo do meu Passat. Primeira vez que eu vi a Lina, eu fui dentro da casa do dono da Rua Degon. E eu tinha um Passat, aquilo lá era todo o meu patrimônio, era minha riqueza. Eu dentro do Passat me sentia um pavão andando dentro do boqueirão. E aí fui convidado para uma festa de aniversário e era dentro da casa do cara. E eu lembro até hoje, eu encostando aquele Passat, olhando pela janela, assim, eu falando assim, nossa, cara, tem que entrar aí. Só que eu entrei com raiva naquela casa. Por quê? E quando você é pobre, você tem raiva de quem é rico. Vai dizer que não. Mas você, na verdade, tem um complexo em você. Você chega lá e fala, ai, não sei para que exagero, tanta talher na mesa. Ai, não sei para quê. Aí ele que é trouxa, né? De ter tanto talher na mesa. Ele que é trouxa de fazer o churrasquinho com toda aquela delicadeza. Mas na verdade não é ele que é trouxa, eu que sou complexado. E a gente começa a desenvolver alguns complexos que a gente vai levantando muros. E a gente não se relaciona mais com fulano, ciclano, beltrano. Por quê? Porque perdi a simplicidade. E aí ficou complicado. E aí ninguém é mais meu amigo. Então, número 1. 7 maneiras de vencer a complexidade. Divorcie-se do drama. Deixa o drama para trás. Sabe aquela pessoa dramática? Meu Deus, calma, meu filho cortou o dedo, pelo amor de Deus. De repente você chega lá, é só um dedo que você chupa assim e fala, um cortinho pequeno. Mas ali ela já xingou a professora, já xingou a pedagoga, já fez o escarcéu na escola. Por quê? Porque meu filho se machucou, cara. E daí? Filhos se machucam. Coloca ele dentro de uma gaiola para ele não se machucar. Mas se ele correr aqui, ele corre o risco de cair e machucar. E de repente a gente começa a ser tão dramático em tudo. Não, porque as pessoas falam disso de mim, porque as pessoas isso, daquilo. E é o mi. E você fala, cara, quanto mimimi. Você de novo me enchendo o saco de mimimi. O drama está ligado com o vitimismo. Vitimismo é uma imagem distorcida do meu eu. Existe uma catarata nos seus olhos. E aí você olha no seu espelho e você enxerga um outro eu. E aí você se sente vítima. Não, mas é que eu nem sou tão organizado quanto ela. Eu nem sou tão forte quanto ele. Eu nem sou tão esportista quanto ele. Mas você é. A questão é que você não enxerga assim. Você não consegue mais ter a capacidade de você ser aquilo que você carrega de quem você é dentro de você. E aí você olha tudo distorcido. Já conheceu uma pessoa assim? Você vai num churrasco com ela ou num jantar e estava tudo maravilhoso. Aí quando você vai embora, ela fala no elevador assim, ai meu Deus, você viu que eles estavam preocupados? Você viu que eles não relaxavam? Você viu que não sei o quê? Você fala, não vi nada. E de repente você olha aquela pessoa e fala, mas meu, como é que você tem essa visão da mesma realidade que eu estava agora mesmo com você? Eu te pergunto, a visão que você tem da realidade hoje, é a visão da realidade que você viu? Sabe quando você vai num show e o cara fala, e aí, como é que foi? Você pergunta para 2 caras, um vai falar, cara, foi animal. Aí você vai para o outro, foi uma porcaria. Porque aquela gritaria toda, aquela não sei o quê. Você fala, meu Deus, foram no mesmo lugar e tiveram enxergar 2 mundos diferentes. O drama está nesse mundo.
O drama está nessa catarata da sua visão, onde você é muito vítima das suas fraquezas. Nós precisamos divorciar do drama. Chega de drama, chega de drama. Chega para sua esposa e fala assim, chega de drama. Chega para o seu marido e fala, chega de drama. Simplifica. É muita teoria da conspiração. Olha lá, ele nem me deu oi hoje. Mas ele nem te viu, velho. Ninguém dá oi para quem não enxergou. Curitibano. Não, ela passou reto em mim. Mas ela não te viu. Aí você começa a conspirar. Não, é porque eu vi essa semana que ela estava com fulana lá e a fulana não gosta de mim. Então eu já percebi que, a influência é de lá. Aí você vai conjecturando um lugar onde você fala assim, meu Deus, eu não quero mais viver nesse mundo. Só que é uma conspiração, não existe nada disso. Pare de enxergar nas pessoas aquilo que você não viu. Para de enxergar nas pessoas aquilo que você não viu. A gente supõe uma coisa sobre o Jonathan, só que eu não vi isso, só que eu estou supondo. Eu sempre falo, todas as tuas incertezas, ou melhor, todas as tuas suposições, elas vão te levar nas tuas incertezas. Você começa a supor de um cara assim, olha, tá vendo? Ele é racista, olha, ele é arrogante, Aí chega um dia que você começa a supor tanto, que no final você fala, não, ele é. E aí você caracteriza uma certeza sobre esse cara, que você chancelou, você qualificou ele nisso, mas ele não é isso. Aí você encontra outro amigo do mesmo cara, ele fala, não, cara, o cara é sensacional, o cara é maravilhoso, o cara é coraçãozão grande. Só que você deixou as suposições te levar para as incertezas. Então para você ele é arrogante. E aí você bloqueia um arrogante. Cuidado com as suas suposições. Número 2, diga não com graça. Sabe por que a vida às vezes se complica para você? Porque você fala muito sim. Não precisa de coragem para você começar a usar o seu não. Sabe aquele chefe que você quer impressionar e ele vem e pede uma macacagem para você? Você precisa olhar e falar assim, eu preciso impressionar ele porque eu sou subordinado a ele. Mas hoje eu vou usar um não com ele. Não posso. Como assim você não pode? Você sempre pôde? Não, mas hoje não. Tem que ter coragem para você usar um não com a tua esposa, o não com o seu filho, o não com o seu pastor, o não, por quê? Porque se você discerne o resultado, você precisa falar não. Mas onde já se viu falar isso para o teu pai? Teu pai que sempre te deu tudo, ele que te dá uma posição lá na empresa familiar, teu pai que comprou esse apartamento, o seu pai que... Como que você pode falar não para o seu pai? Por quê? Porque ele não é um chantagista. Se ele fez tudo isso por causa do meu sim, então você deveria devolver tudo isso para o seu pai. E falar, pai, não. Não, mas você tem que passar o Natal aqui, em família. Não, pai. Por quê? Porque eu tenho minha família, tenho meu filho, e agora é da porta para dentro com a minha mulher. Então você não vai dizer onde que eu vou passar o Natal, pai. Eu aceito o seu convite, pai. E aí deixa eu trazer o convite para casa, conversar com minha esposa, e aí eu vejo onde que eu vou. Não use um sim aonde você está querendo dizer não. Já viu essa situação? Brasileiro é perito nisso. Você poderia fazer lá pra gente o negócio, pintar lá? Claro, sim. Ai, que droga, mas por que vai inventar essas coisas? Aí você fala assim, cara, por que você não falou não? Não, Cal, não posso. Já tem gente com a teoria de conspiração, ele está falando isso porque eu fiz. Não é. Eu só dei um exemplo bem hipotético aqui. Não é a nossa primeira palavra, não é a nossa primeira palavra que a gente aprende na vida. Eu estou agora com o Calvin imprimindo o não nele. Então é tudo não. Porque quando você perde a capacidade do não sobre teu filho vira um vândalo social. Ele atrapalha um concerto, ele atrapalha uma peça de teatro, ele fica um inconveniente na casa do seu amigo. Sabe por quê? Porque você não ensinou não para ele. Às vezes eu tenho dó dos meus filhos, porque eles chegam e falam assim, Daddy, can I have your cell phone? Posso ter seu celular? Cara, ele está ocioso, ele já brincou, eu estou conversando com alguém, e ele está jogado num canto. E como lá em casa eu tenho um trato que a tecnologia é até meio-dia, então eu faço eles acordar mais cedo para isso, faço eles ir dormir mais cedo para isso, para poder amanhã cedo assistir bem. E aí, só que eu estou na casa de alguém,
E aí eu falo, no, you cannot have. Só que esse não dói dentro de mim, porque eu sei que ele podia ter. Cara, não tenho mal nenhum nisso. Só que eu não quero corrigir ele e trazer eu não quero calar meu filho numa reunião que eu estou. Eu quero ensinar ele o poder do não. Porque um dia ele vai se envolver, talvez moralmente, com uma pessoa e ele vai me ligar e falar, o que você acha, pai? E o meu não vai valer para ele. Filho, não faça isso. Não faça isso. Lembra do Thales falando aqui do pai dele fumando? O pai dele fumava. Só que o não era tão não que o não estava acima do defeito do pai. E o pai chama e fala, filho, o pai fuma, mas não faça isso. O seu não hoje está acima dos seus defeitos para o seu filho? Ou o seu filho olha e fala, ah pai, mas você também come. Não, eu também como, mas não é porque eu como que está certo. Você não vai fazer isso. Todo não falso não é natural. Simplicidade na vida é você fluir na vida dentro de uma naturalidade. A vida é natural, as coisas vão se desmembrando, você vai casando, você vai tendo filhos, você vai comprando um carro, vai aparecendo oportunidade de negócio, você vai se tornando um sócio de alguém, você vai ganhando uma viagem para não sei aonde. Só que quando você impõe um não, todo não falso é contra a tua natureza de vida, e isso vai te custar um prejuízo. Então não tem um não falso. Tem um não bem certinho, assim, ó, aquele que você vai perder o teu amigo, mas você fala assim, não vai dar. Pô, Cal, logo você, não vai dar. Por quê? Porque vai impedir a naturalidade da minha vida. Você vai fazer eu correr atrás de trabalho. Eu vou ter que me esforçar para sair da minha rotina, para sair do meu projeto. Por quê? Porque eu estou tentando te ajudar no que você pediu, mas não vou fazer isso. Número 3, seja você mesmo. Quanto tempo tem? Vai controlando tempo para nós lá, produção. 3 minutos? Então, beleza. Já dá para parar no 3. Vamos rebobinar essa. 3 maneiras de você simplificar a sua vida. Número 3, seja você mesmo. Ser você mesmo é a única maneira de simplesmente você ser você. Existem 2 maneiras de você ser você. Sendo você ou você simplesmente ser você. Ser você dá trabalho. Ser você custa dinheiro. Ser você é parafernália, é marketing. Agora, ser simplesmente você é você se assumir publicamente naquilo que você nasceu para ser. Por quê? Porque simplesmente eu sou isso. Pô, mas você podia ser mais legal. Então, eu não nasci mais legal. Eu nasci assim. Simplesmente assim. Tentar ser qualquer outra pessoa vai exigir muita sofisticação. Sabe aquela coisa sofisticada que você não chega bem e desfruta de uma festa se você não está maquiada. Isso é uma sofisticação cultural que enfiaram em você. Ei, quando você puder estar maquiada, ótimo, maravilhoso, mas quando você não puder, dá o whatever para todo mundo e entra lá sem maquiagem. Nossa, propaganda enganosa ela sem maquiagem. Aí você tinha que falar, não, é propaganda enganosa, eu de maquiagem. Sem maquiagem sou eu mesmo. Propaganda verdadeira é eu. Só que você tem vergonha de você, sem maquiagem. Por quê? Porque a opinião dos outros ainda está acima da tua. Ser simples é se colocar debaixo dos cuidados de Deus. Salmo 116, 6 diz assim, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Você quer a proteção de Deus na tua vida? Você quer um seguro vitalício? Seja simples. Deus não tem compromisso de proteger a sua sofisticação. Deus não tem o compromisso com você de proteger a sua complexidade. Quando você começa a ter uma vida muito complexa, você começa a ter muito daquilo que Deus não falou para você ter. E de repente tua vida é tão pesada, é tão difícil você sustentar ela que começa a ter prejuízos. Um carro bateu, o outro foi roubado, a empresa, o funcionário descobriu que 20 anos ele estava metendo a mão no caixa. Só que de repente é muito complicação, quando na verdade você tem que falar assim, preciso sair dessa complexidade. O Senhor protege os simples. Então tem gente que Deus não protege? Tem gente que Deus não protege, porque Ele não tem compromisso de proteger aquilo que Ele não falou para você fazer. Número 4,
seja organizado, descomplica a sua vida. Ser organizado não é pagar certinho o dízimo, sua oferta, seus impostos. Ser uma pessoa organizada é você viver bem. Pegue o seu metro quadrado que você mora lá e organize esse metro quadrado para viver bem. Não interessa se é em 30 metros quadrados ou se é em 300 metros quadrados. O que interessa é que onde você vive, porque você vive lá, você vive bem. Por quê? Porque você é organizado. Eu tenho uma queda de braço lá em casa, porque eu sou o lado organizado da família. E a minha esposa está do lado desorganizado da família dela. E aí aqui, ó, todo dia. Ontem eu cheguei no meu banheiro, estava inutilizável o banheiro. Tem 2 pias já, uma para cada um. Com 2 pias estavam ocupadas com as bugigangas dela. Sabe o que eu peguei, ó? Joguei dentro da pia dela. Sabe onde que ela escovou o dente hoje de manhã? Na minha pia. Por quê? Porque usar o que é organizado é muito mais gostoso. É fácil. Todo mundo sabe. Sabe por que você gosta de hotel? Porque hotel é simples. Você chega lá, tem o quê? Cama, criado mudo, armário e o banheiro. E acabou. Não tem o porta-retrato, nem a lembrança do Hopi Hari, nem o penduricalho, não sei de onde. Chega um dia no teu quarto, pega e vai passando assim um rodo, fala assim, ó, nem olhe, só pega o sacão preto assim, ó, e vai jogando assim, ó, para você não ter apego emocional. Tudo aquilo que está mais de um mês sem você olhar para aquilo, joga dentro de um balde e ó, põe na rua. Não, mas isso aí é do nosso casamento lá em Natal, não sei aonde. Minha filha, faz meio ano que eu não olhei para essa foto, joga dentro. Descomplique. Tudo que você não usa 3 meses na sua casa, dá embora, porque você não vai usar. É uma lei de organização. 3 meses, você não usou? Pode dar para frente. Esses dias eu cheguei para o meu funcionário e falei assim, seu Altair, o senhor não gosta de casa com garagem? Aí ele pegou e falou, não, gosto, ó, a minha tem garagem. Eu falei, mas cadê a garagem? Está cheio de bugiganga aí, velho. Você entulhou tanto a garagem que você ficou com uma casa sem garagem. Joga tudo fora e você mete fogo, Altair. Aí ele ri, né? Mas olha que interessante, a gente quer sempre uma casa com metragem quadrada maior. Mas quando você tem uma metragem quadrada maior, você ocupa aquilo e vive com o restinho da metragem que sobrou. Qual que é a lógica de ter uma casa grande assim? Você tem que ter uma casa grande para você jogar tudo fora e ter espaço assim, ó. Andar na casa, os filhos andar de tico-tico na casa. Só que é difícil porque a gente tem apego. Quem não se organiza, agoniza. Você vai agonizando, você vai tendo um espírito abatido. Se você não é organizado, você sai de manhã brabo, já está tudo ruim, já fica mal. Organização economiza tempo. Você nunca vai precisar gastar tempo arrumando naquilo que você é organizado. Essa é a lógica que eu tento passar para minha esposa. Faz 12 anos de casado, mas vai dar certo. Eu falo, minha filha, se você organizar todos os dias, você nunca vai precisar organizar a sua casa, porque ela nunca bagunça. Mas claro, tem 3 filhos, a gente dá, né? Olha lá, ela já está me policiando lá atrás. Lá. Mas sabe quando você deixa a casa revirada assim, ó? Daí você chega e fala, meu Deus, por onde que eu começo aqui, ó? Aí, chegou na cozinha. Dá pânico, porque na verdade você vai gastar tempo muito mais organizando do que desfrutando. Um dia eu cheguei para a Aline e falei, Aline, chega de almoço, não quero mais almoçar em casa. Nossa, amor, por quê? Porque eu não consigo almoçar olhando por trás do seu ombro vendo a pia daquele jeito. Eu prefiro ficar em jejum com a cozinha toda organizada do que ter que comer falando, meu Deus, olha tanto que tem coisa para limpar na cozinha. Esses dias eu cheguei lá, ela colocou meu laptop lá, um MacBook, no balcão. Eu olhei de longe e falei, não acredito que você colocou na cima daquele molho ali, meu. Não tem nada. Aí, ó, peguei assim, ó, quando eu peguei, minha mão já ficou cheia de gordura, de óleo. Tinha um molho em cima do balcão. Eu falei, pô, meu. Perdão. Ela veio e limpou. Mas estava vindo pregação, pelo menos. Estava pelo menos organizando por dentro a vida, né? Por fora. Número 5, coloque margens na sua vida. Margens financeiras na sua vida. Você precisa ter limites na sua vida. A inteligência emocional é uma pessoa assertiva, onde ela não faz inimigos desnecessariamente, mas ela se posiciona naquilo que precisa ser necessário. Por quê? Porque você coloca margens na sua vida.
Coloque margens de tempo na sua vida. Não fique correndo contra o relógio. Não. Coloca margens. Eu vou chegar 10 minutos antes. Eu vou dormir hoje até meio-dia. Eu vou viajar a partir de quarta-feira. Coloque margens no seu tempo. Não deixe as pessoas ocupando o seu tempo, que é como o seu Altair na garagem. Você vai viver com uma pessoa sem tempo. Aí você fala, mas o que você faz tanto na vida? Não, na verdade não faço nada, mas todo mundo faz comigo. Sempre estão me dando mais uma tarefa para fazer. Margens de relacionamento. Qual é o parâmetro nos relacionamentos que você tem hoje? Relações são itinerários. Cada relacionamento que você entra, ele te leva para um lugar. E talvez você não viu a placa do itinerário. O fim desse itinerário talvez vai ser futilidade, vai ser status quo. O fim desse itinerário talvez vai ser preconceito. Cuidado com quem você se relaciona, coloque margens, cercas, onde você fala por cima da cerca. Onde você fala assim, ei, se quiser falar comigo pode vir até a cerca, mas eu não vou daqui para lá. Eu não vou atrás da sua rotina. Eu não vou atrás do seu clube social. Eu não vou atrás dos seus networks. Eu não vou atrás dos seus interesses. Por quê? Porque meu relacionamento vai até aqui. Em sexto lugar, aprenda a brincar. Eu preciso aprender isso. Sou um cara que gostaria de brincar mais. Os mais velhos, quanto mais velhos nós ficamos, menos nós brincamos. Estamos demasiadamente ocupados com preocupações. E isso, sem perceber, você vai crescendo e vai perdendo a capacidade de brincar, mano. Você tem que brincar. Lembra que é ser como criança? A diferença é que você termina de brincar e volta a ser quem você é. A vida não é uma brincadeira. Mas olha que interessante, brincar não tem um valor intrínseco. Por que crianças brincam tranquilamente? Porque elas não estão esperando lucro de brincar. Já pensou se brincar desse dinheiro ou não? Tinha um monte de criança que tinha desistido de brincar faz tempo. Só como ela não sabe o valor intrínseco que tem, ela só brinca. Eu coloco meus 3 filhos lá para brincar, para ficar 2 horas de boa. Só que aquela brincadeira dos meus filhos não vai terminar em lugar nenhum. Eles montam um negócio que daqui a pouco vem um lá e desmonta. Só que é importante esse ócio para eles brincarem. Eles não podem ter uma condição para brincar, senão eles não brincariam mais. Ó, pai, se você não pagar, eu não brinco. Se você não deixar eu assistir TV, eu não vou mais brincar. Não, filho, pode brincar porque é bom para você. Nós não paramos de brincar porque ficamos velhos, mas nós ficamos velhos porque paramos de brincar. Parar de brincar te envelhece, te deixa rabugento, te deixa mal falador, deixa você murmurador. Nós precisamos voltar à nossa capacidade de brincar, só brincar. Mas brincar para quê? Para brincar. Especialistas estão afirmando que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com PDD, Play Deficit Deformed. Já está se tornando uma síndrome, um déficit deformado de capacidade de brincar. Crianças que não conseguem brincar, por quê? Porque eles estão tão maduros, tão ocupados, porque eles perderam a capacidade de brincar. Não brincam mais, porque brincar não tem mais graça para eles. Você consegue imaginar isso no impacto de uma criança? Como que uma criança consegue perder o sentido de brincar? Porque complicaram a vida dela. Ela perdeu a inocência, perdeu a ingenuidade. E número 7, gerencia suas expectativas. As gestões das suas expectativas gerenciam as suas frustrações. Use a expectativa sobre o que você tem controle. Pega tudo que você tem de expectativa e só coloca a expectativa naquilo que está no seu controle. Abra mão do controle sobre quem você não consegue administrar a expectativa. Inverta. Não coloque expectativas sobre as pessoas que você não tem controle. Você vai se frustrar. Você não tem o controle disso. Só que a tua expectativa é lá em cima. Na verdade, você tem que inverter. Você controla as pessoas segurando a tua expectativa sobre elas. Essa você controla, domina elas. Eu tiro todas as expectativas sobre a Aline, todas as expectativas sobre minha sogra. A chance de eu me frustrar com elas é muito menor. Por quê? Porque eu controlei elas na ausência da minha expectativa. E eu estou bem com elas. Eu vou mais longe com elas. Ser simples é acessar a fonte de revelação. Salmo 119, 130 diz: a revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Mais um texto que você não sabia que estava na Bíblia.
a revelação das suas palavras, ela esclarece e dá entendimento aos simples. Se você tem uma vida complicada, a Bíblia não faz mais sentido para você. Se você tem uma vida complexa, dentro das suas teorias, dentro dos caras que você estuda, dentro dos professores universitários que você escuta, cuidado, se complicar a sua vida, você não tem mais acesso à revelação que dá entendimento e esclarece os simples. Seja simples. Abra mão da complexidade. Quando você começa a ficar muitos dias bolado, assim, deprimido, chuta tudo, sai do emprego que você está. Fala assim, mas a minha simplicidade ninguém vai tomar de mim. Um dia uma moça chegou, uma mulher na verdade, ex-prostituta, se tornou pastora na Alemanha. Foi do Brasil para a Alemanha num mercado de prostituição, chegou lá, gostou de um alemão, na verdade o alemão gostou do sexo dela, ela casou com esse alemão. Você imagina, a pastora da igreja, ela é pastora da igreja, mas o marido dela é ateu, que não quer nem ver a igreja pintar de ouro. Mas como a única relação que ela tem na Alemanha hoje é com as outras mulheres desse jeito, brasileiras, então ela se colocou como pastora e ela faz um culto louco. É um culto só de mulher, pink, desse tamanho, salto. E aí a Aline foi convidada para pregar lá. Aí ela veio, pregou e tal, as mulheres tudo, né? Uma parece mais o galinha pintadinha que a outra, assim, é muita parafernália nas mulheres para ir só num culto, entendeu? Tipo, cara, são 15 mulheres, por que vocês vieram tudo desse jeito aí, para se encontrar, né? Tipo, bem mais tranquilo. Aí no final a pastora veio e falou assim para minha cunhada, fulana, o que será que dá de presente para a Aline, porque ela é tão simplesinha, né? Será que ela usaria esse colar aqui, esse brinco? Porque ela é muito simplesinha. Daí naquele dia eu fiquei olhando e falei, cara, o poste mijou no cachorro hoje. O que é ser simples? O que é ser complexo? Porque a mulher que eu tenho, eu conheço ela. Ela é tão simples que ela consegue ser ela fora de casa. Ela vem pregar aqui igual ela acordou hoje cedo lá. Ela não tem nenhum complexo disso. Porque de repente alguém pega a sua deformidade e projeta em você falando que você é tão simplesinha. Quando na verdade tinha que olhar para falar para ela, não, você que é muito sofisticada, você que é muito complexa, você que é muito embaçada, você que é muito difícil, você que é muito mimimi. Não precisa tudo isso aí não. Nessa manhã, meu desejo é que você saia daqui entendendo que pureza, simplicidade e humildade, elas coexistem. Se você perdeu a pureza, provavelmente você deixou de ser simples. Se você perdeu a simplicidade, provavelmente você deixou de ser humilde. Se você perdeu a humildade, provavelmente você não é nem puro, nem simples. Quem topa aqui ser simples hoje? Viver uma vida simples, plenamente. Vamos colocar de pé, eu quero orar por você ainda.